Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos no 16º domingo do tempo comum e a liturgia de hoje, com a palavra de Deus do profeta Ezequiel, da carta de São Paulo e do evangelista Marcos, que nos convida a contemplar a ação de Deus amorosa para conosco, revelada como ação de pastor. Deus se faz o nosso pastor, Ele é o nosso pastor e nos convida, nos envolve na mesma atitude para exercitarmos também a atitude de pastoreio nas responsabilidades às quais somos chamados a exercer e praticar. No Evangelho de Marcos, nós percebemos que, em continuidade com o Evangelho de domingo passado, que Jesus enviava os discípulos 2 a 2 para exercerem a mesma missão que Ele é chamado a exercer no mundo. Então os discípulos são enviados e no Evangelho de hoje eles voltam da missão, voltam cheios de alegria e de entusiasmo e Jesus os acolhe para esse momento de parada, de reflexão, de avaliação da missão. Jesus os convida para ir a um lugar deserto para descansar. Não é simplesmente um descanso de lazer, é um momento de estar de novo com Jesus para reforçar as energias, para recuperar as energias, para avaliar o trabalho feito e abrir novos horizontes. E nesse contexto, eles vão para esse lugar mais deserto, mas a multidão que estava acompanhando chega ao mesmo lugar por outros caminhos, por outras vias, mas chegam onde Jesus e os discípulos estão. Portanto, nem Jesus nem os discípulos têm muita oportunidade de descansar. Mas Jesus não se incomoda com isso, não fica melindrado com isso. Pelo contrário, Ele percebe a necessidade da multidão que quer vida, que está vivendo uma necessidade. A multidão que vê em Jesus esse pastor que cuida, que zela, que ampara. E Jesus, diz o texto de São Marcos que Jesus, vendo a multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus tem compaixão. Compaixão é um amor tão grande que é capaz de sofrer junto, quase como se o sofrimento da multidão fosse o sofrimento dele. Sofre junto. Com isso, Jesus revela a sua atitude de pastoreio. Ele percebe que a multidão está nessa situação porque perdeu os seus líderes. O povo já não tem mais suas lideranças que ajudem, que apoiem, que cumpram com as suas obrigações em favor do bem comum. A multidão vê só em Jesus essa liderança que é a esperança para a multidão. E Jesus, tendo compaixão, se mostra então voltado para a realidade e para a necessidade das pessoas, sobretudo as mais sofridas. E nesse sentido, a atitude de Jesus, de bom pastor, que revela a atitude de bom pastor que já Deus vem se manifestando ao longo da história e que é revelado também no texto do livro de Ezequiel, que lemos nesse domingo, em que ali aparece Deus recriminando os maus pastores e demonstrando que Ele vai se fazer o bom pastor em favor do povo e convidando aos pastores a se converterem em favor da vida do povo. Então, com isso, Jesus, ao revelar-se bom pastor e a palavra de Deus revelando Deus como bom pastor, nos convida também a entrarmos nessa atitude de bom pastor. Porque cada um de nós
é chamado a ser pastor ou pastora nos seus ambientes. O pai de família é o pastor na sua casa, a mãe de família é pastora na sua casa, um patrão é pastor no seu ambiente de trabalho. Enfim, cada um de nós, na vocação que abraçou e no serviço que presta, é chamado a ter essa atitude de bom pastor, de boa pastora. E a atitude fundamental é essa que Jesus nos ensina, da compaixão. Para ser um bom pastor, uma boa pastora, é preciso ter essa atitude de compaixão, ser capaz de ser solidário e sensível ao sofrimento do outro, à realidade do outro, ao abandono em que o outro se encontra, para aí então ser uma mão estendida, uma mão que socorre, que ampara, que protege, que ergue, que indica caminhos, para que assim a vida possa ser valorizada, respeitada e promovida. Essa atitude de pastoreio com compaixão é o núcleo central da palavra de Deus que nós meditamos nesse domingo. Que o Senhor nos ajude a compreender sempre bem a sua palavra e nos dê a graça de viver plenamente o chamado para o qual Ele nos convida com a sua palavra.